Você acha que essa coisa essa questão da aposentadoria do jogador, ela continua muito grave para a geração de vocês ou ela melhorou? Não, ela é grave e será grave eternamente. Porque a questão, Nossa, o problema de você parar não é a questão financeira. Esses caras de hoje, eles vão parar milionários. sim. Bilionários. Vão parar bilionários, milionários. Mas o vazio da falta de adrenalina ele vai existir. A falta de você competir vai existir. E tudo isso vicia com o passar do tempo. A adrenalina que a gente sente em grandes jogos, um atacante, por exemplo, um atacante que faz gols, que está sempre em contato com a emoção, né? O atacante é aquele cara que fica, é o cara que tem mais contato com o pico de emoção, o pico de prazer dentro de um time de futebol do que os outros, porque ele faz o gol. A maioria das vezes no gol decisivo é do atacante. O cara que faz o gol na final, o cara que pô, o cara fiz 3 gols contra o Palmeiras, por exemplo, e eu fiz 3 gols contra o Palmeiras. Uhum. São picos de prazer e de emoção muito forte, que sobe e volta. E você fica sentindo a vida toda isso. Pico de prazer, pico de prazer, pico de prazer. Quando você para, não existe nada na vida que te dá pico de prazer. Nada, não existe. Porque o prazer da vida, o máximo, a coisa mais maravilhosa que acontece com você, o seu prazer faz assim, ó. Depois ele baixa. Não tem pico. É muito equilibrado. Né? As emoções de uma pessoa equilibrada, ela é assim, sobe, desce, né? Dependendo do que acontece. Mas quando você está dentro de um jogo de futebol, num show musical, num festival, né? Bandas tocando, quando você está trocando energia com o público, esse prazer sobe muito mais do que da pessoa natural do dia a dia. E quando você para de jogar, você vira uma pessoa natural do dia a dia. Mas você não consegue mais alcançar aquele prazer lá em cima. E aquilo ali é muito difícil de Machuca. lidar. Não é uma coisa simples. O corpo fica pedindo. O corpo pede adrenalina. Agora, Casa, no Por seu isso, por caso, exemplo, o Vlad. O Vlad, você falou, ah, o Vlad realmente está com problema de Alzheimer, pode ser demência, não lembra sim, muito das coisas, né? Mas ele joga futebol até hoje. verdade. Então, o Vlad, por exemplo, ele coloca adrenalina no corpo dele até hoje. Não É uma é, memória, é não, uma memória. então, não é tão alta, porque não é campeonato, não é oficial, não é nada, Sim. mas você entra no campo e começa a jogar um pouquinho, a adrenalina do corpo sobe e já satisfaz o corpo, entendeu? Então, o Vlad é um daqueles jogadores que ele conseguiu, sem contar esse problema da Sim. mente, ele conseguiu lidar com a falta da adrenalina, porque ele sempre jogou, sempre jogou, sempre jogou. Eu não, eu tive problema no joelho, parei de jogar, então a adrenalina eu não encontrava em nenhum lugar, entendeu?